Olá, tudo bem? Graça e paz. Hoje, dando continuidade à minha meditação no Judas, eu vou continuar meditando a partir do versículo 17. E agora Judas ele está caminhando aqui para o final da sua carta e ele dá algumas recomendações para aquelas pessoas que receberiam a sua carta. Ele começa o 17 assim: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele no 18 ele fala: eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Então, Judas, ele falou para aqueles que receberiam essa carta: olha, lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos, os apóstolos do Senhor Jesus, o colégio apostólico, que era composto por 12 homens. Até porque Jesus tinha muitos discípulos. E dentre esses discípulos ele escolheu 12 homens, ou 12 apóstolos. Esses apóstolos, eles conviveram com Jesus. Eles fizeram parte do seu ministério. Eles aprenderam diretamente de Jesus. Por isso que Judas aqui, ele não foi um apóstolo do Senhor Jesus, ele foi um discípulo de Jesus. Por isso que ele está instruindo as pessoas a lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que ouviram as palavras de Jesus, aqueles que foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez e daquilo que ele falou. Lembre-se que quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele falou para os seus apóstolos, e automaticamente os seus apóstolos transmitiram a mensagem para outras pessoas. E parece que ele estava lembrando aqui das palavras de Pedro nas suas cartas, que diz que nos últimos tempos haveriam homens zombadores. Zombadores são as pessoas que desprezam a palavra de Deus, que não dão crédito à palavra de Deus. Olha, nos últimos dias haverá pessoas que vão levantar pessoas que vão desprezar a palavra, não vão dar crédito ao que está escrito aqui nesta palavra. E diz aqui que eles seguirão os seus próprios desejos ímpios, seus próprios caminhos, aquilo que seu coração deseja é que eles vão seguir, eles vão desprezar a palavra de Deus. Depois ele continua: e estes são os que causam, estes homens que desprezam o que está aqui na palavra de Deus, seguem os seus próprios desejos. Estes homens são aqueles que causam divisão dentro da igreja. Esses são os divisores da minha igreja. São pessoas que estão buscando o interesse próprio, estão buscando os seus próprios deleites, os quais seguem a tendência da sua própria alma. A alma aqui está falando das suas emoções, porque o homem ele é dividido em corpo, alma e espírito. O corpo é a parte de fora. É através do corpo que nós temos acesso ao mundo. A alma, onde estão nossos sentimentos. E o espírito é o instrumento pelo qual nós comunicamos com Deus. É a parte que nós comunicamos com Deus. E ele diz que os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Ele diz aqui que os quais não têm o Espírito, eles não têm um Espírito. Ele coloca aqui Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo que domina a sua alma, que domina o seu ser, com certeza ele vai seguir os seus próprios caminhos. E no versículo 20 ele diz: edifiquem, porém, amados, na santíssima fé. O que é edificar? Edificar é construir. Olha, vocês construam a sua vida. Em quê? Na santíssima fé. Inclusive, fé
Diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que ela é santíssima fé. Porque sem fé ninguém consegue agradar a Deus. E ele prossegue, orando no Espírito. O que é orar no Espírito? É orar conforme a vontade do Espírito Santo, de acordo com a sua vontade. Orar conforme Ele quer. E diz ainda, no versículo 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Inclusive em João 15:9, diz que permanecei no meu amor. E aqui, Jesus disse lá em João 15:9, permanecei no meu amor. E Judas aqui, ele, de novo, ele foca nisso. Pode ver que ele, mantenham-se no amor de Deus, ou permaneçam no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia. Inclusive, esperar aqui vem de esperança. Inclusive, nós cristãos, nós temos que ter fé, esperança e amor. E aqui ele foca a esperança. Esperança de quê? Que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. Ele está dizendo que a misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, nós somos salvos. Não é pelos nossos méritos, pois Ele nos amou primeiro e nos deu a salvação bendita. Agora, pela misericórdia dele. A misericórdia é eu ter compaixão das pessoas. Mas o que é compaixão? Compaixão é eu sentir a dor ou o peso da miséria da outra pessoa. Então Jesus, sentindo a nossa dor, o nosso peso, as nossas misérias, Ele veio, morreu na cruz por nós e nos resgatou. E diz aqui que esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus teve misericórdia de nós. Ele levou as nossas dores. Ele carregou as nossas dores. Ele cravou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele rasgou a nossa dívida. Nós éramos devedores. E Jesus rasgou a nossa dívida. Ele foi para a cruz em nosso lugar. Por isso que pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos levou para a vida eterna, através da sua morte na cruz do Calvário. O verso 22, ele continua. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. Ele diz aqui, olha, tenham compaixão daqueles que duvidam. Ele estava dizendo que muitos convertidos ainda não estavam bem firmados na fé em Deus. E essas pessoas precisavam que alguém tivesse compaixão delas. Compaixão, eu já disse que quando eu sinto o pesar, o peso da dor dessas pessoas, eu tenho compaixão. Por isso que ele está pedindo, tenha compaixão. Sinta a dor, o peso da dor dessas pessoas que estão duvidando. E ele prossegue. E a outros, salvem, arrebatando do fogo. Parece que alguns estavam duvidando da fé em Deus. Estavam querendo sair. Outros parece que já estavam caminhando em direção ao abismo. Então por isso, olha, alguns ainda estão meio duvidosos. Mas tem outros que já estão caminhando a passos largos para o inferno. Estão seguindo esses mestres falsos. Ele diz, salvem a outros, salvem, arrebatando-os do fogo. É como lá em Amós 4:11, ele compara, Amós nas suas profecias, ele compara Israel como um tição tirado do fogo. Aquele que foi resgatado antes de virar brasa. Provavelmente era isso que Judas queria dizer. Olha, antes que essas pessoas caiam no fogo, e não tem jeito mais para elas, então arrebate, salve elas do fogo. E ele prossegue. Ainda outros mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada
da carne. Aqui ele está falando da contaminação. Pessoas que tinham sido contaminadas com esses mestres, já estavam começando a assimilar os ensinos desses mestres infiltrados no meio da igreja. Essas pessoas que haviam sido contaminadas. Ele estava falando aqui da roupa contaminada na carne. Ele estava falando de contaminação. Ele falou assim, olha, tenha misericórdia dessas pessoas. Eu já disse o que é misericórdia. Tenha misericórdia dessas pessoas, odiando, não a pessoa, mas odiando a contaminação, a impureza que está na vida dessas pessoas. Então você tem que ter misericórdia delas, mas não pode misturar-se com elas. Não pode assimilar a mesma impureza que elas têm. Que é o quê? Que elas estavam aprendendo, assimilando os falsos ensinos desses mestres que apostataram da fé. Vocês podem ver que lá no Antigo Testamento, quando a pessoa era contaminada pela lepra, tudo que tocasse naquela pessoa deveria ser imediatamente eliminado, incinerado, queimado. Por quê? Porque poderia contaminar outras pessoas. A lepra, ela era o símbolo do pecado. Então, ele está dizendo a mesma coisa. Olha, vocês têm que ter misericórdia dessas pessoas, mas têm que odiar esse pecado que está na vida delas, a impureza que está na vida delas. E ele prossegue ainda. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair. Quem é poderoso? Quem era o poderoso que Judas estava dizendo? Essa pessoa tão poderosa que tinha condições de impedir que estes filhos ainda, que estavam fiéis a Deus, não caíssem mediante os ensinos desses falsos mestres que apostataram na fé. Ele dizia que era Jesus, aquele que é poderoso. Jesus é poderoso para fazer com que nós fiquemos fiéis a Ele. Pode ver que ele fala, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los. Além dele ser tão poderoso para impedir que nós caiamos no pecado ou nos ensinos falsos, ele diz ainda para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula. Mácula é mancha, nódoa, sem mancha, e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador. E aqui ele encerra a sua carta dando glórias ao nome do eterno Deus. Sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Está aqui o finalzinho aí da carta de Judas. Que você possa meditar nessas palavras, nestes ensinos que Judas deixou na sua carta, e que, assim como Judas, ele viu em seus dias uma necessidade muito grande com relação ao ensino da palavra de Deus para a igreja da época, para que a igreja pudesse ficar alerta no que se diz respeito aos falsos mestres que apostataram da fé, mas que este mesmo ensino, que era algo muito urgente nos dias de Judas, estes ensinos também, hoje, são urgentes, porque nós vivemos em dias que homens se apostataram na fé e desviaram completamente da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Amém.